Os irmãos estão felizes com a vida do pastor Elton John estar aqui nessa noite, amém? Queridos irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar, queridos, obrigado, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você assenta, eu quero render graças ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, pelas suas infinitas e inegáveis misericórdias que nos acompanham a cada instante. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o nosso alvo maior e a nossa razão sobejada de fé. Portanto, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração é literalmente apresentada ao Senhor Jesus. Queridos, antes de trazer-lhes a palavra do segundo período, eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, pastor Samuel Padilha, dizer do meu respeito, do meu carinho e também da minha admiração. Agradecê-lo por permitir que a oportunidade se tornasse mais uma vez realidade para estar com os irmãos aqui em Presidente Prudente. Louvando a Deus pela vida do pastor, louvo a Deus pela vida de todos os obreiros, louvando a Deus pela vida do pastor Carlos. Muito obrigado, pastor, pela recepção. Que Deus continue lhe favorecendo, lhe agraciando em todos os aspectos da sua vida. A diretoria da UMADEPRESP, Deus abençoe. Pastor William, pastor Jobert, que manteve contato conosco, o presbítero Luciano, que nos deu suporte, o Mateus. É sempre bom estar com vocês aqui em nome do Senhor Jesus. Pastor Jonas, Deus continue lhe abençoando. Eu aprendi muito, uma aula bastante inteligente e dinâmica. Que Deus continue lhe agraciando de maneira formidável, como tem feito, e bem com a sua família. Estou acompanhado da minha esposa, como já foi apresentado, pastor Carlos. Eu estou aqui sob a bênção do meu pastor presidente, pastor Lúcio Maia, e eu repasso a bênção do meu pastor aqui em nome do Senhor Jesus, que é pastor presidente na cidade de Jandaia do Sul, onde nós servimos ali como pastor auxiliar e co-pastor daquela igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, quem trouxe o maior livro do mundo, abra ele comigo, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 5. Apenas o versículo de número 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 5. Enquanto você está localizando o texto, eu quero, meus irmãos, apresentar o nosso terceiro livro, que é Crescimento Espiritual Saudável. Eu gastei um tempinho a mais para escrever esse livro. Na verdade, foram 3 anos, porque o propósito é de fato te fazer crescer. Esse livro é composto de 168 páginas, distribuídos em 10 capítulos, a partir do crescimento e do não crescimento. Nós temos um decréscimo muito grande na população brasileira evangélica em relação ao crescimento. Tem muita gente que está inchando e acha que está crescendo. Nele eu falo sobre o crescimento espiritual, o decréscimo do crescimento, ou seja, é paradoxal mesmo, mas existem pessoas que não estão avançando e acham que estão crescendo. Eu falo sobre o crescimento da igreja, o crescimento teológico, o crescimento ministerial, e tem uma parte aqui que eu sugiro para os jovens, que é bem importante. Qual é? Eu trabalho com terapia e psicanálise, nós atendemos também, e nós temos visto o número de pessoas com dificuldades no seu raciocínio, na sua mente, de maneira exacerbada. O pastor Jonas falou aqui com muita propriedade sobre isso. Então tem um capítulo aqui que eu trabalho exatamente como você trabalhar a sua mentalidade, como você ter uma mentalidade mais forte. Nós estamos vivendo aí os 4 viés pesados da humanidade: medo, desânimo, depressão e ansiedade. Então tem uma especificação bem clara sobre isso ali. Passe ali em nome do Senhor. Pastor, é muito caro? Não, como diz o pastor Jonas, caro é para escrever. Esse livro ele custa R$50, mas aqui hoje
ele vai sair por R$40 em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem gente acordado aí, irmãos? Filipenses capítulo 12, versículo de número 5. Diz assim, esta versão é literalmente aqui, eu estou com ela. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vamos lá, no 3, todo mundo? De sorte, no 3, tá? 1, 2, 3. De sorte. Existe uma versão chamada Mensagem do reverendo Peterson. Eu sou apaixonado por esta versão, que ele diz da seguinte forma: tentem pensar como Cristo pensava. Tentem pensar como Cristo pensava. Queridos, antes de entrarmos propriamente no texto que vamos trabalhar, eu quero fazer algumas considerações, e essas considerações servem como objetivos. Tudo que fazemos na nossa vida visa ter objetivos. Você veio para a EBJ, você tem um objetivo. Você vai se casar, você tem um objetivo. Tudo que fazemos na vida precisamos fazer calçados com a mentalidade de alcançar objetivos. Então, por esta razão, eu quero alertar a sua mentalidade nesta noite sobre 3 objetivos que pretendemos alcançar. Em primeiro lugar, eu quero que você saia daqui hoje sabendo o que é a mente. Em segundo lugar, eu quero que você saia daqui desenvolvendo a sua mente de forma que ela seja renovada e transformada. E em terceiro lugar, eu quero fazer você pensar e não pular. Ninguém disse amém, irmão? Amém? Então o propósito é fazer você pensar e não pular. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses é notadamente conhecida como uma das cartas da prisão. É interessante que Paulo estava preso, mas a sua mentalidade não estava. Era um homem extremamente com a mente destravada. A prova do que eu estou lhes dizendo é que o pastor Jonas leu junto com toda a igreja 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 14 ao 16, quando Paulo trabalha sobre 3 especificidades de mente: a natural, a carnal e a espiritual. Paulo tinha um cabidal mental gigantesco. O nível da sua mentalidade era altíssimo. Então só alguém com cabidal da mentalidade de Paulo poderia descrever com precisão o que é desenvolver uma mentalidade bíblica, uma mentalidade espiritual, uma mentalidade forte, visto que ele tinha essa mente tão aberta, essa mente tão aguçada, essa mente tão explorada. Ele nos ensinou de maneira muito direta, exatamente para calçar a nossa mentalidade, para desenvolver uma mentalidade sadia. Engana-se muitos que pensam que o versículo que vocês estão utilizando, que vocês propuseram para essa EBJ, 4:8 de Filipenses, é a única vez que Paulo fala sobre a mente. E não é. Existem 10 expressões que Paulo trabalha na mente em Filipenses. Filipenses é composto de 4 capítulos, 104 versículos. Desses 104 versículos, 10 especificamente, ele faz questão de trabalhar a mentalidade. E os textos são: capítulo 1, o versículo 7, Paulo trabalha a ideia exatamente de pensar, exatamente para que o povo entenda o que é a graça de Deus. Capítulo 2 e o versículo de número 5, que é o texto que eu usei como base, Paulo fala sobre a mentalidade que deve ser igual à de Cristo, ou semelhante à de Cristo. O capítulo de número 3, nós temos 15, o 16 e o 19, Paulo trabalhando de forma clara sobre como pensar. E finalizando, nós temos aí o capítulo 4, versículo 2, versículo 8. Paulo deixa bem claro nesses textos que é importante utilizar a mente. Agora, preste atenção, queridos. Eu vou usar bastante o material que foi disponível para vocês analisarem junto comigo. Meus irmãos, Paulo, quando escreveu aos Filipenses, dentre tantos assuntos, ele fez questão de prender a mentalidade dos filipos a respeito
de uma mente não corretíssima, mas de uma mente rendida. Certamente você já se perguntou: o que é a mente? Quem já perguntou aqui? Quem teve a curiosidade, igual o pastor Welton, igual os demais pastores que gostam de ler? Quantos já tiveram aqui? Alguém já perguntou o que é a mente? Já? Sim ou não? O que é a mente? A mente é o lugar dos pensamentos, memórias, decisões, imaginações, desejos e interpretações. Olha aqui para minha mão esquerda, por favor. Eu vou repetir. A mente é o lugar dos pensamentos, memórias, decisões, imaginações, desejos e interpretações. Pastor, o que é pensar? Pensar é literalmente avaliar ideias. Por isso o termo é o peso dos argumentos, o peso da ideia. Quem tem mente, obviamente, pensa. O que é? Ele pesa as ideias. Mas não só isso, ele trabalha exatamente com memórias. Memórias é o acessório para guardar. Eu chamo de o limite do entesouramento. Todas as vezes que você lê, aprende, cresce, você cresceu porque algo ficou entesourado, reservado, guardado na sua mente. A mente também trabalha com imagens, que a gente chama de visão imagética do córtex cerebral. O que é isso? É quando você pensa, cria e joga esta informação para fora. Então tudo isso faz parte da mente. Pastor, a mente também deseja? Deseja. O que é o desejo? É a vontade de possuir. Mas a mente trabalha também com interpretação, que é exatamente a arte de traduzir. Então, para facilitar a sua compreensão, quando você pensa, você está pesando ideias. Quando você pensa, você tem ideias guardadas. Quando você pensa, você cria imagens das ideias. Quando você pensa, você tem desejos do seu pensamento. Quando você pensa, automaticamente você é levado a interpretar aquilo que você está pensando. Logo, eu preciso lhe dizer que a mente, ela é tão intensa, ela é tão profunda, ela é tão aguda, ela é tão hábil, que eu quero dizer para vocês sobre 3 conceitos claros: o filosófico, o teológico e o bíblico. No conceito filosófico, a mente é chamada de o centro da consciência humana. Pastor, o que é o centro da consciência humana no conceito filosófico? É aquilo que nós chamamos de o conhecimento de si. É quando você se olha e se julga a partir daquilo que você está pensando. Então, dentro da filosofia, eles trabalham essa ideia de que a mente é olhar para dentro de você mesmo e julgar as suas ações. O segundo conceito é o teológico. A mente é uma dimensão do ser criada por Deus. Daí Paulo, com sua percepção gigantesca, escrevendo aos crentes de Roma, no capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo diz que a mente é a faculdade do discernir o certo e o errado, acusando ou defendendo. Tudo que você pensa, você gera argumento. E obviamente você trabalha dentro do certo ou do errado, acusando ou defendendo. Mas o terceiro conceito, que é o que eu quero trabalhar mais com vocês aqui hoje, é o conceito bíblico. O que é a mente, pastor? A mente é o centro de entendimento e disposição interior. Vou repetir: a mente é o centro de entendimento e disposição interior. Pastor Job, como assim, pastor? Olha aqui para minha mão direita, por favor. Todas as vezes que você usa a sua mente, naturalmente nós temos a tendência de usar 3 escadas. Quantas escadas? Quantas escadas? Olha aqui para a mão direita do pastor, ó. Refletir, meditar e introspectar. Vou repetir: todas as vezes que você usa a mente, você tem a propensão de subir 3 escadas: refletir, meditar e introspectar. Refletir é analisar uma ideia. Por exemplo, o pastor Jonas acabou de ministrar exatamente sobre como desenvolver a mente. À medida que ele estava falando, eu estava refletindo, analisando o que ele estava
falando. Então logo eu subo o segundo degrau da calçada, que é meditar. Meditar é aprofundar a ideia daquilo que eu estou refletindo, analisando. Em terceiro lugar, nós vamos para a introspecção. O prefixo intro é para dentro, pecção vem de pextere, visão. Ou seja, quando eu reflito, eu analiso a ideia. Quando eu medito, eu aprofundo a ideia. Mas quando eu introspecto, eu olho para dentro de mim, a partir da análise que eu fiz e da meditação profunda. Pastor, mas isso tem na Bíblia? Tem. Quem lembra do filho pródigo? Foi embora de casa com raiva do pai, com raiva da vida, pastor Carlos. Aí quando viveu a miséria da vida, o texto diz, 15:17, e caindo em si. É a melhor queda da vida. Não é quando você cai para fora, é quando você vai para dentro de você e você se enxerga a partir da graça de Deus. Então eu reflito, eu analiso, eu medito, eu aprofundo, mas eu introspecto é quando eu olho para mim. A nossa mente tem a capacidade de refletir e meditar, mas ela dá um impacto quando eu olho para dentro, porque tem gente querendo mudar, olhando para a vida de A, de B e de C. Ninguém muda olhando para a vida de A. Nós olhamos olhando para o Cordeiro de Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Pastor, prova, Isaías capítulo 6, quem lembra? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí os umbrais começou a clamar, começou a se mover, como a voz dos anjos que clamavam. O que ele disse? Ai de mim. Porque é isso que a mentalidade que ela é tocada, ela vê. Ela não se enxerga melhor do que o pastor. Ela não se acha melhor do que o pastor. Ela se enxerga a partir de Cristo. Quando a gente olha para Cristo, vê a soberania dele, nós vemos a nossa pequenez, a grandeza dele, a nossa falibilidade. Nós olhamos para ele e nos enxergamos. É isso que a mente trabalha. Logo, meus irmãos, eu deixei uma ideia para vocês, e bem clara aí. Qual? Escute bem. Como conceito filosófico é consciência, como conceito teológico é faculdade, como conceito bíblico é entendimento. Logo, a mente é o solo da consciência, a dimensão da magnificência de Deus e o campo da inteligência e das decisões. Você tem algo extraordinário de Deus. Sabe o que é? A sua mente. Por favor, é costume de vocês, que eu já percebi, dê um toque de leve no irmão e diga assim: a sua mente é poderosa. Amém? Pode continuar ou não, irmãos? Tem gente animada aí ou não? Glória a Deus, está difícil, hein? Vamos lá. Cuidado com a mente. Cuidado com o quê? Cuidado com o quê? Está no material, tá? Não estou inventando nada. Eu coloquei para vocês e estou só seguindo aqui, ó. Primeiro, a mente é o campo da batalha invisível. Vamos lá, repetir? 1, 2, 3. A mente é o campo. Bem bonito agora, vamos lá? A mente. Só vocês. Você não vê, mas é real. Então cuidado com a mente. A minha mente, a sua mente é o campo da batalha invisível. Ou seja, você não consegue ver, mas é real. Você sente, é perceptivo, você sabe. Segundo, a mente é o campo da batalha silenciosa. Ela não grita, mas sinaliza. Eu vou repetir. Irmãos, o que tem de gente, pastor Carlos, que nós como pastores atendemos, tem gente que chega, irmãos, com marcas silenciosas na mente. O silêncio da mente tem a capacidade, escute, parece paradoxal essa frase, porque a alma não se toca, mas a alma definha quando a luta está tão forte e intensa. Eu não tenho sombra de dúvidas de que tem gente aqui com problemas intensos e agudos na mente. Mas Jesus te trouxe nessa EBJ para aprender e destravar a sua mente em nome de Jesus.
Nós precisamos ter muito cuidado, porque a mente não grita, mas ela sinaliza. Colapsos, nervosos, espantos e tantas outras coisas tem feito de muitos jovens perderem o equilíbrio. Mas o Senhor, através da sua palavra, quer dar saúde à sua mente para você vencer. Em terceiro lugar, cuidado com a sua mente. Preste atenção, gente, ó. A mente é o campo da batalha ardilosa. A mente é o campo da batalha, o que, gente? Escute bem. Ela engana com astúcia, te distrai com intenção. Cuidado. Escute. Você já perguntou como é o nome da sua mente? Quem já perguntou como é o nome da sua mente? Quem já perguntou aqui? Sabe como é o nome da mente? Mente. Sabe como é o nome da mente? É mente. Então cuidado, porque a tua mente, ela mente. Por isso que ela é ardilosa, astuciosa. Já disse o profeta Jeremias. Quem disse? Quem disse? Jeremias 17:9. A gente acha que a palavra coração ali é cardia. Olha o que diz a Bíblia, tá? Não é o pastor Elton, não, é a Bíblia. Na verdade eu estou reproduzindo o que está lá. Está lá, ó. Enganoso é o coração. Isso, olha para o texto lá. Olha aqui para o texto aqui, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? É uma pergunta. Deixa o texto aí, por favor. Isso. Olha para o texto. Todo mundo olhando para o texto. Existem 3 lições clássicas da mente aí. Quantas lições? A mente é enganosa, a mente é perversa e a mente é insondável. Vou repetir. Ela é enganosa, está no texto. Segundo, a palavra coração aí é leve, é aquilo que direciona, é interior, não é o órgão que bombeia o sangue. Então logo a minha mente, escute bem, a nossa mente, ela é enganosa, ela é perversa e ela é insondável. Enganosa é o campo da falsidade, ela mente. Perversa é o campo da malignidade, ela é mal. A palavra perversa no hebraico aí é literalmente aquilo que adoece. Só que o mais profundo está aí, ó. Quem o conhecerá? É uma pergunta. Porque eu não conheço a minha mente, eu não conheço o meu coração, mas o Senhor conhece. Então ninguém, nenhum pastor, nenhum líder, ele tem a capacidade de conhecer o que passa na sua mente. Mas o Senhor, versículo 10, Ele esquadrinha, escaneia o seu coração e as suas entranhas. Cuidado, meu irmão, a mente mente. Diga aí para o jovem que está do seu lado, diga assim: a mente mente. Então muito cuidado. Pastor, tá, eu entendi o que é a mente, eu entendi que eu tenho que ter cuidado com a mente. Mas e daí, pastor? Eu preciso ter uma mente renovada. Tá, olha aqui para mim, ó. Tá no material, como ter uma mente renovada. Paulo, ele trabalha essa questão de mente em vários textos da Bíblia, pastor Jonas. E o mais específico que nós conhecemos é Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela veiculação da vossa mente, a fim de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Põe por favor, querido, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, a carcaça, se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Por favor, querido, coloque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Tem uma coisa aqui que a gente deixa passar em relação à mente renovada. 2 Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos. Aí é mentalidade, noa no grego é mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Escute, o diabo não está apenas cegando mentes que estão cegas lá fora, está cegando gente que está aqui dentro. Por isso há uma grande e urgente necessidade de termos a mente renovada em Cristo.
Pastor, o que é ter uma mente renovada? A palavra renovação, utilizada por Paulo em Romanos 12:2, é trazer ao estado restaurado de início. É uma percepção de mente tão brilhante que se assemelha à ideia que Adão tinha no jardim. Porque Cristo tem esta grandeza de restaurar a nossa mentalidade e as ideias. Então hoje o Senhor nos trouxe para esta abertura da EBJ literalmente para te dizer: eu quero trazer uma renovação na sua mente. Como eu tenho uma mente renovada? Em primeiro lugar, olha Paulo aí desfilando em Filipenses, adotando a maneira de pensar como Cristo. Adotando a maneira de pensar como? Está aqui o texto que eu li, ó. Que haja em vós o mesmo sentimento ou mentalidade que houve em Cristo Jesus. Olha o que disse Peterson. Tentem pensar como ele. Agora escute, irmão, eu sei que o povo não dá glória a Deus, tá? Como é que eu tenho uma mente renovada? É quando eu tento pensar como Cristo pensou. Como é que Cristo pensou? O texto por si só se explica. O versículo 3 é uma mentalidade de humildade. O versículo 3 é uma mentalidade de entender superioridade. O versículo 5 é uma humildade de atentar para a respeitabilidade. Olhe para cá, escute. Ele diz: nada façais por contendas ou vanglória, mas por humildade. Quer fazer a diferença na sua congregação? Não se ache melhor do que o irmão e não faça para competir. Faça para a glória de Deus. A humildade é aquilo que nos deixa no chão. Por isso a palavra humildade vem de humus, chão. Então, quer fazer a diferença? Você precisa ter uma mente fincada no chão. Segundo, irmãos, pasmem vocês, mas um dia, pastor Jonas, eu falo isso aqui com muito temor e tremor. Muito temor e tremor. Eu fui chamado, pastor William, pastor Carlos, para dar um podcast. E aí perguntaram para mim: pastor, explica esse texto aqui, por favor, de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Aí ele falou assim: pastor, porque tem um monte de pastor. Eu sei que depois eu posso ser criticado por isso aqui, mas não tem problema nenhum. Tem um monte de pastor veterano e nós respeitamos demais. Um monte de pregadores no Brasil aí que nós respeitamos demais. Meus irmãos, mas tá aqui, ó. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Pregadores altíssimos de nome têm que respeitar os novos, e os novos têm que respeitar os experimentados. Está aqui, meu irmão. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Sabe o que é isso? É entender limites e aplaudir a graça de Deus na vida do outro. Deus não nos chamou para a competição, mas para entender o quadrado da graça que é dado a cada um de nós. Irmão, se Deus te deu o tom para você cantar, para você fazer alguma coisa, faça, mas nunca pense que você é superior a alguém. Você não é, irmão. Tudo, Cristo é tudo em nós, a Bíblia diz. É Ele que é tudo em nós, é Ele que é tudo em nós, é Ele, acabou. Então, quer desenvolver a sua mente renovada? Primeiro, pense como Cristo pensou. É o pensamento da humildade. É sentar, pegar uma toalha, uma bacia, presbítero Luciano, e lavar os pés daqueles que deveriam servir a Ele. Aleluias. Sabe o que é ter a mente de Cristo? É se enxergar pelos olhos da graça a tal ponto de ser perfurado por ela e dizer, como Paulo disse, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, o cara, o bandeirante do cristianismo, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, o paladino da fé. Eu acho bonitas as expressões que ele usa. O autor de 3 epístolas, o cara cresceu aos pés do doutor Gamaliel. Festo olhou para Paulo 24, 26, disse: as muitas letras te fazem delirar. Pedro disse assim, ó, Deus deu uma sabedoria tão grande a Paulo que os leigos não sabem nem para onde vai. Mas Paulo bateu no peito e disse: não que eu possa pensar alguma coisa de mim mesmo, mas a nossa capacidade e suficiência vem de Deus. É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. A renovação da mente vem quando eu penso como Cristo pensa. Que é quando eu me esvazio do meu eu.
Vou usar um termo contextualizado. Irmão, escute. Faça a sua vida se esvaziar para o mundo. Glória a Deus. Aleluias. Isto é a mentalidade de Cristo. É a mentalidade que não ama o mundo. É a mentalidade que não se comporta como o mundo. É uma mentalidade que caminha nos pés do Cordeiro de Deus, com a mentalidade de humildade. Como é que eu tenho a mente renovada, pastor? Em segundo lugar, é adotando a maneira de viver de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo disse assim, ó: o viver é Cristo e o morrer é o quê? O morrer é o quê, gente? Morrer é ganho. Sabe o que Paulo está dizendo? Para eu ter uma mente renovada, eu preciso viver como Cristo viveu. Eis o grande problema. Pode falar? Vocês ficam chateados, não? Fica não? E se ficar, eu vou dormir bem do mesmo jeito. Pergunta para um jovem hoje quem ele quer ser. Raramente, pastor William, pastor Carlos, ele vai dizer assim, ó: eu quero ser um Gunavingra ou Daniel Berg. Acho que muitos não sabem nem quem são, quem foram. Naturalmente, se você perguntar para um adolescente hoje que jogador de futebol ele quer ser, hoje nenhum brasileiro está valendo a pena a gente querer ser mais. Deixa para lá. Mas naturalmente vai ter gente aí que já virou a casaca, agora eu sou Mbappé, eu sou Messi. Raramente. Por quê? Porque nós estamos tendenciosos a adotar vidas de outros, não a vida de Cristo. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Sadhu Sundar Singh era um indiano com 1,96 m aproximadamente, pesava entre 60 e 62 quilos. Eu chamo de féretro humano, jejuava muito. Certo dia, ele estava em casa, Deus falou com ele, estou falando de viver Cristo, e disse assim: Sardo, vai no segundo quarteirão, tem uma mulher que está em estado terminal de câncer, você vai lá, você vai orar e eu vou curá-la. Sardo saiu e foi até lá, bateu na porta, a empregada saiu, ele se identificou e disse: meu nome é Sadhu Sundar Singh. A empregada disse: você pode repetir mais uma vez? Ele repetiu, ela pediu licença, fechou a porta. Pastor Jobert foi até onde estava a sua senhora e perguntou para ela: minha senhora, tem um homem aí na frente que disse que veio orar para ela. Melhor, afirmou: tem um homem aqui na frente que disse que veio orar pela senhora. A mulher perguntou o nome dele, ela não conseguiu dizer, e ela disse: olha, o nome dele eu não sei, mas se ele não for Jesus, é irmão dele, porque parece demais. Com quem você está querendo se parecer? Eita, vou arrochar o nó agora, como diz o bom nordestino. Me chamaram para outro podcast aí, eu não sou muito fã dessas coisas não, mas a gente está ficando famoso, né, pastor Jones? Aí nós temos que ir. Aí quando chegou lá, aí eu falei sobre os tipos de sermão temático, textual, expositivo. Aí todo mundo, pastor Carlos falou assim: pastor Elton, agora todo mundo quer saber quem é a tua referência no Brasil. Eu falei: macho velho, eu falo agora, pode dizer. Aí quando eu fui falar, ele falou assim: não fala agora não, pastor, fala agora não, que tá subindo a like aí, tá vindo um monte de gente. Eu digo: tá certo, tá bom. Pronto, pastor, fala quem é a tua maior referência no Brasil. Eu digo: é duas. Fala o nome deles. Eu digo: falo. Fala quem é a tua maior referência como pregador, ensinador. Eu digo: falo. Quem é? Jesus. Pois é, teve muita gente que ficou assim, igual a você também. Irmão, escute, eu não estou dizendo que você não tem que respeitar pregadores e pastores. Não é isso. É que você não pode endeusá-los. Escute, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Quem morreu na cruz? Cristo. Quem te salvou? Cristo. Quem trabalha na mente? Cristo. Quem educa a tua mente? Cristo. Quem te batizou com o Espírito Santo? Cristo. Quem te ajuda nos perrengues? Cristo. Quem morreu por você? Cristo. Quem ressuscitou? Cristo. Quem daqui a pouco vem buscar a igreja? Cristo. Quem levanta a gente? Cristo. Quem opera na igreja? É Cristo Jesus. É Ele. Você pode levantar uma de suas mãos por 20 segundos e adorar a Jesus, porque Jesus Cristo está entre nós. Amém.
Ah, tá, pastor, é Jesus. Eu digo, meu irmão, não sei a sua, mas a minha é Jesus. Tá, pastor, mas quem é a segunda referência? Eu digo, vou dizer agora. Ela não entende de grego, de hebraico. Eu que quebro a cabeça para aprender, ainda não sei. Ela não entende de hermenêutica, de homilética. Ela não sabe pregar, não sabe ensinar. Mas a vida dela fala. Conheço ela há 27 anos. Quem é essa pregadora, pastor? Eu digo, a minha esposa. Porque tem gente que com o microfone aqui é uma coisa, lá fora é outra. Pare de olhar para outra. A minha referência, a referência é quem você conhece. Cadê o glória a Deus, irmão? Tem um monte de gente que é referência para essa geração, mas quando a trombeta tocar, não subirá. Agora quem vive Cristo, quem exala Cristo, quem está na presença de Cristo. A glória a Deus agora ficou difícil, irmão. É normal. Como é que eu tenho uma mente renovada? Terceiro lugar, grave essa frase aqui, ó. Quando eu adoto uma maneira de me perder em Cristo. Vou repetir. Pastor, como é que eu tenho uma mente renovada? Quando eu adoto uma maneira de me perder em Cristo. Pastor, pode repetir? Como é que eu tenho uma mente renovada? É quando eu adoto a maneira de me perder em Cristo. Pastor, e a gente se perde em Cristo? Se perde. Leia o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. O 8, Paulo usa perder para ganhar. Perder para ganhar, perder para ganhar. A gente perde coisas nossas para ganhar Cristo. Mas quando a gente entra dentro de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, a gente é batizado nele, imergido. Escute, sabe o que acontece? Quando Cristo entra dentro de você, ele se transforma. Mas quando você entra dentro dele pela fé, você tem que perder a chave de saída. Se perca dentro de Jesus e não queira sair mais dentro dele. A nossa cultura precisa se perder dentro de Cristo e não achar mais a porta de saída. Sabe por quê? Porque se nós vivermos cheios de Cristo, a nossa geração fará coisas extraordinárias. Eu sinto a graça de Deus, irmãos. Eu sinto a graça de Deus. Eu vou dizer de novo: você precisa, eu preciso, nós precisamos se perder dentro da graça graciosa do Cordeiro de Deus chamado Cristo. Ele quer literalmente perfurar a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Quando Cristo entra dentro de nós, quem entra? Quem entra? Quando Cristo entra dentro de nós, pastor Carlos, do nosso coração, da nossa mentalidade, ele faz duas coisas. Quantas coisas? Ele tira a nossa alma do inferno. E segundo, ele tira o inferno da nossa alma. Eu vou repetir. Quando ele entra, pastor William, ele tira a nossa alma do inferno e o inferno da alma. A alma do inferno é salvação. Inferno da alma é livramento, libertação. Todas as vezes que ele tira o inferno da sua alma, você não tem mais tempo de infernizar a vida de mais ninguém. Eita, cadê o glória a Deus? É mente renovada, irmão. Olha, os meninos estão gostando aqui, ó. É mente renovada. É ou não é? Como é que eu tenho uma mente renovada? Adotando a maneira de conhecer Cristo. Filipenses 3:10. Aí, ó, para conhecê-lo. O termo conhecê-lo aí não é estudá-lo, porque Cristo não se estuda, pastor. Cristo se procura viver. E isso aqui é o espetáculo da vida cristã. O que é? É que nós temos que conhecer um Deus que é inconhecível. Oh, glória a Deus. O Jó capítulo 36, versículo 26 diz: eis que ele é grande e incompreensível. Não sabemos o dia que ele nasceu e nem a data que ele completa ano. Um Deus que é conhecido é qualquer outra coisa menos Deus. Só que ele é tão gracioso que ele permite que eu e você conheçamos fagulhas da sua graça. Aleluia. Paulo disse o que de Deus se pode conhecer, 1:20 de Romanos.
Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 13:8, em partes o conhecemos. Então, as partes que ele permite ser conhecido, conheça ele. O pastor falou aqui, Jonas, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Josué 2:10, depois da morte de Josué, uma geração se levantou que não conhecia a Deus e nem a obra que fizera a Israel. Nós estamos vivendo uma geração de superficiais, de religiosos, de gente sem vida, sem contato, com muita performance e sem nenhuma graça. Precisamos mergulhar dentro do Cristo e conhecê-lo, porque Ele permite ser conhecido. Alguém já leu João 17? Se nunca leu, irmão, eu lhe convido a ler. Olha aqui para a minha mão direita. A palavra conhecer em João 17 aparece 8 vezes. Quantas vezes? 8. Mas a última é extraordinária. Como diz um certo pregador por aí, é fenomenológica. No versículo 26, o texto diz: e eu te fiz conhecer, a fim de que os conheça muito mais. 26, muito mais. Muito mais, muito mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Na oração dizendo, sabe o que eu oro? Não é para eles serem famosos. Está aqui, ó. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, eu o farei conhecer mais. Só quem quer conhecer Ele mais aqui, só quem quer, por favor, levante uma de suas mãos aí por 20 segundos, eu já estou concluindo. Adore a Jesus. Essa EBJ é um divisor de águas para você fincar as raízes da profundidade espiritual com Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Senhor, que avivar a sua mente nesta noite, moço, moça, receba a graça de Deus aí. Eu já vou continuar, mas eu estou sentindo a presença do Senhor. Só quem pode, levante as duas mãos, as duas. Pastor, eu estou aprendendo, mas é aprendendo que se rende. Senhor, em nome de Jesus, onde houver uma mão levantada, erguida, querendo te conhecer mais, encharca a alma dele pela sua palavra. Aleluias, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Pastor, como é que eu tenho a mente renovada para escorregar para terminar? É quando eu adoto a maneira de crer em Cristo. Filipenses 1:6. Irmão, olhe para cá, como bom nordestino, que eu não perca a minha raiz. O que eu vou explicar para tu agora, se tu não der glória a Deus nessa EBJ, é porque a coisa está feia para tu mesmo. Como é que eu tenho a mente renovada? É quando eu adoto a maneira de crer em quem? Em quem? 1:6. Olha lá, irmão, olha só, dá vontade até de bater umas palmas santas, pastor Carlos, ó. Tendo por certo isto mesmo, que aquele, pessoa, que em vós começou a boa, o adjetivo da qualidade, obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Creia no trabalhar de Deus na sua mente. Como é que eu tenho a mente renovada? Quando eu creio em Jesus. Eu li um teólogo, o pastor Jonas, que uma certa vez ele disse assim, ó, a fé é um salto no escuro. E aí, como o pastor Jonas, eu fiz, risquei, eu digo, nunca no Brasil. A fé não é um salto no escuro. Segundo a Bíblia, segundo Timóteo 1:12, a fé é um salto no conhecimento. Paulo diz, eu sei, conhecimento em quem? Pessoa. Tenho crido, exercício da minha fé. A fé não é um salto no escuro, é um salto nos braços de Jesus Cristo. Adore ao Senhor nesta noite. Então creia. Como é que eu tenho a mente renovada? É quando você crê, meu irmão. Sabe o que eu me lembrei agora? Macready Gerg. Ele era um ator inglês. Ele apresentava peças de ficção. Um certo pregador chegou para ele, pastor Jonas, e falou assim: eu queria saber por que você faz, pastor Jobert?
para juntar tanta gente contando uma peça de ficção. E eu me esforço para pregar e o povo não vem me ouvir. E o McCrae de Greg respondeu: é simples. É porque eu conto a minha ficção como se fosse verdade, e você conta a sua verdade como se fosse ficção. Tem gente que não crê no que fala. David Ruman era um homem britânico deísta do século XVIII. Ele lutava veementemente contra o cristianismo histórico e bíblico, mas ele caminhava ao lado de George Whitefield. Ele sempre acompanhava George Whitefield pregar. Só que um dado dia ele perdeu a hora e Whitefield já estava pregando. E ele saiu correndo na praça de Londres, e tinha um homem varrendo a praça, pastor William, e lá vinha Rummel correndo, e ele disse: para onde vais tão rápido, pastor Robert? E ele disse assim: eu estou indo ouvir Whitefield pregar. E o homem olhou para ele e perguntou: mas você não crê no que Whitefield prega? Crê? Ele disse: não, mas ele crê naquilo que ele fala. Mente renovada é uma mente que crê em Jesus. Aleluia. Cadê os jovens que crê que Deus fala aqui? Cadê? Eu tenho uma palavra dos céus. Vai ter coisas grandes e extraordinárias de Deus nesta EBJ, na tua alma, na tua mente. Haverá algo extraordinário de Deus. É só crer. Creia, moça, creia, rapaz, creia em nome de Jesus. Pastor, como é que eu faço para sustentar uma mente renovada? Se depois de pensar, viver, perder em Cristo e crer nele, sua mente não renovar, irmão, não sei o que se faz mais. Pastor, minha mente está renovada agora. Então como eu vou sustentar uma mente renovada? Fazendo 3 coisas. Quantas coisas? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, como é que eu sustento uma mente renovada? Primeiro, inconformação, a ruptura da conformidade. Eu não consigo sustentar aquilo que Cristo colocou em mim se eu sou amigo da cultura mundana. Se eu me alinho ao padrão sistêmico deste mundo falido e pecaminoso. Haja vista de que a Bíblia diz: não ameis nem no que no mundo há. 15:19 de João, ele diz assim, ó: aqueles que estão no mundo, eles amam o mundo. Precisamos romper com a cultura da promiscuidade, da liberalidade, do liberalismo, da libertinagem. A juventude que quer fazer a diferença em Presidente Prudente, em São Paulo ou no Brasil, precisa romper com a cultura da conformidade do mundo. Nós não podemos, irmãos, dar votos ao mundo. O mundo cega, o mundo corrompe, o mundo trai, o mundo definha, o mundo apaga. Cristo dá luz, Cristo levanta, Cristo alinha, Cristo reverbera, Cristo restaura. Segundo, como é que eu sustento? Transformação, a estrutura da espiritualidade. E não vos conformeis com este mundo. O texto assim, ó: mas é uma conjunção adversativa, diferente de mais, advérbio de intensidade. Mas é na contramão. Ao invés de eu calçar-me do padrão mundano, eu vou para a rota da metamorfose. Eu vou ser trabalhado de dentro para brilhar a glória de Cristo por fora. Transformação. Escute bem, pastor Carlos, obreiros. Eu alcancei e eu sinto saudade. Me chamo de saudosismo, mesmo eu tendo, vou completar 42 anos amanhã, com a cara de 28, graças a Deus. Meu Deus, ninguém disse amém para ajudar o pastor.
Mas eu me lembro, pastor Jonas, de 99, de 2000, de onde eu vim. A gente não tem essa suntuosidade não. Andava 14 quilômetros num bairro chamado Pé do Galo. Olha o nome do bairro, pelo amor de Deus. Tinha noite que a gente vinha do culto, pastor Jonas, a gente tinha que ficar igual um ninja, por causa das raposas. Mas quando a gente se reunia, Jesus batizava. Eu sinto saudade, irmão, eu sinto. Eu vivi isso. E sabe o que é que eu estou fazendo aqui hoje? O pastor William, o pastor Jobert, o pastor Carlos, o pastor Jonas, é incentivando você a viver isso também. Aleluia. Porque um jovem cheio de Jesus, o diabo respeita ele. Eu nunca esqueço, irmãos. Terça-feira, vou pregar nesse bendito Pé do Galo. Começamos a pregar, pastor Jonas. Estou falando de transformação. De repente, Jesus começou a mover. Aí eu chamei os irmãos à frente para Jesus batizar, pastor Carlos. Veio 5 crianças e alguns irmãos. O Caleb tinha 4 anos. 4 anos. Um polaquinho branquinho, já trabalhava na roça com o pai. Pastor Jobert, quando nós começamos a orar, não sei te explicar, Jesus batizou o Caleb com o Espírito Santo. Mas sabe o que foi extraordinário? Foi que Jesus não só batizou o Caleb, meu amado, com o Espírito Santo. É que o Caleb recebeu uma graça tão forte, porque esse corpo aqui é fraco, que o Caleb apagou, irmão. Desmaiou, acabou, apagou. E o pai do Caleb não era crente, pastor Carlos. Quando ele viu o menino pular e falar línguas estranhas e desmaiar, o pai, um polacão com os braços desse tamanho, de Jesus, chega e cá. Ele chegou e disse assim: o que foi que vocês fizeram com meu filho? E o pastor olhou para mim e falou assim: e agora, macho velho? Eu digo: rapaz, eu não tenho nada a ver com isso, foi Jesus quem derrubou ele. E na oração eu disse: Jesus, olha, faz alguma coisa, que foi o Senhor quem fez, não foi nós não. Chega aqui, Jesus. E eu me lembro, meu amado, que eu disse: Jesus, tem misericórdia, traz o Caleb de volta, traz o menino de volta. E eu nunca esqueço, eu vou contar isso em todo o Brasil onde eu chegar. Quando o Caleb levantou depois da oração, ele não voltou falando só línguas estranhas, ele voltou cantando um cântico espiritual. Quando o pai dele viu e ouviu e disse: o que é isso que ele está cantando? Eu disse: eu não sei te explicar, mas eu sei que é do céu. O pai disse: eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Aleluias. Dá para ser intelectual e pentecostal ao mesmo tempo. Dá para pensar e sentir ao mesmo tempo. Dá. Tem filósofo dizendo aí: não, eu estou estudando filosofia, pastor, a 2ª graduação, só para provar que dá. Dá, irmão, dá. A gente pensa dentro dos quadrados, mas a gente vive a graça que supera os quadrados. Levante a mão, por favor. Receba a graça da graça. Receba a graça da graça. É possível. Redemai, Oxai, Redevaciai. Oh, irmão, estou sentindo uma comunhão com Jesus nessa noite. Oh, glória a Deus. Pastor, como é que eu sustento, para finalizar? Uma mente renovada é experimentação, a cultura da satisfação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que todas as vezes que você passar por um texto bíblico, porque é explicação, para que é propósito, para experimentar é provar. Oi, olha aqui para minha mão direita. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Olha para cá, ó. Escute, ó. Experiência. Repita após mim: experiência. Tá fraco? Diga: experiência. É a junção de 3 vocábulos: experiência.
Ex é fora, piri é perímetro, entia é conhecimento, experiência é um conhecimento além dos limites perimetrais. Deus não te fez para você viver numa forma, Deus te fez para você viver experiências abundantes dele. E quanto mais se vive ele, mais satisfeito fica. Deus quer que você sinta a graça da satisfação. A graça da satisfação. A graça da satisfação. Para finalizar, posso pedir para o povo ficar de pé, meu pastor? Em nome de Jesus, devidamente autorizado, fique em pé. Glória a Deus. Eu vou só citar e eu quero orar. Agora eu preciso da sua atenção, por favor. Como eu vivo uma mente renovada e transformada? Em primeiro lugar, mente ocupada, vida governada. Nisso pensai. Aquilo que você pensa tem a capacidade de governar. Você tem sido governado por quem ou pelo quê? Como eu vivo uma mente renovada e transformada, mente focada, vida equilibrada. Ao invés de você estar nos pés do Senhor, a ansiedade tem lhe sufocado. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? O medo, o desânimo, a ansiedade e a depressão. Por favor, olha aqui para mim, por favor. Medo, desânimo, ansiedade e depressão. Medo é o gigante que se alimenta de carência. Quando você está com medo, ele lhe devora. Desânimo é o algoz vivo que desvive a alegria da sua alma. Ansiedade é o estrangulamento da alma sem usar as mãos, mas a imaginação. Depressão é a junção de dois vocábulos, o prefixo de para baixo. Pressionar é aquilo que te joga no chão. Mas Jesus está aqui hoje para tirar o medo te dando coragem, tirar o desânimo te dando ânimo, tirar a ansiedade te dando paz e rasgar a depressão te dando alegria da graça através da palavra dele. Mente preparada, vida extraordinária. Paulo disse: o que vistes, aprendestes em mim, isto fazei. E aqui é um desafio e eu oro por você. Quantos querem viver o extraordinário de Deus na sua vida? Gente, não é puxando para o lado do pastor Jonas, mas vocês têm um exemplo aqui. Escritor, pastor, pregador. Mas tudo isso não é só a graça de Deus, é esforço. Eu estou aqui com vocês hoje. Eu passei dias para concatenar a ideia do tema de vocês para poder pregar. Da primeira vez que eu estive aqui na Umadepresp com vocês, eu contei uma experiência para amanhã. Não sei se o pastor lembra. Escute, irmãos, o que você vê, ou eu pregando, ou ensinando por aí, eu falo isso com a graça de Deus. Isso aqui não é meu. Eu olho para qualquer texto da Bíblia, quando eu falo qualquer texto, não é de forma pejorativa ou achando, mas salta a graça de Deus no texto. Sabe o que é isso? Isso não é meu. Ele fez uma cirurgia na minha mente quando eu estava com os joelhos dobrados. Ele quer fazer isso na sua. Tem gente que tem extremas dificuldades de viver coisas extraordinárias porque não consegue se preparar. Hoje, Jesus quer dar uma guinada na sua mente. Você vai viver coisas grandes, altas, poderosas, gloriosas. Mas para isso você precisa se preparar. Então estude inglês, espanhol, italiano, francês, nordestino, carioca, paulista. Faça um bom estude. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande, vai ser tão alto, vai ser tão extraordinário, que você precisa estar pronto. Eu quero orar agora só por aqueles que querem viver extraordinário. Permissão, pastor. Só quem quer, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Venha, mas venha dizendo: Deus, eu quero. Eu estou sentindo a comunhão com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus.
venha dizendo: Deus, essa EBJ tem que marcar a minha vida. Eu não posso ser mais o jovem que eu sou. Eu preciso da graça de Deus. Jesus pode te batizar agora, jovem, com o Espírito Santo. Pode te renovar. E se você quiser colocar a mão na sua mente, você coloca, no coração você coloca. Faz o que você quiser. Eu preciso que alguém me auxilie aqui, por favor, num louvor, numa música, num solo. O querido já está aqui, porque eu quero orar e já entregar. Mas eu estou sentindo uma graça de Deus. Deus vai trabalhar na mente de jovens aqui agora. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Isso, venha, tá vindo mais isso, venha, 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 tem mais espaço aqui, ó, venha. Ah, pastor, eu tenho extrema dificuldade, venha, o que Jesus fez na minha mente vai fazer na sua, se você crer. O que Jesus tem feito na vida do pastor Jonas, do pastor Carlos e tantos outros, vai fazer na sua, e talvez até maior, até maior, até maior. Eu vim aqui nesta noite dizer, ensinar a palavra, mas também eu vim dizer: você vai viver o extraordinário, porque mente preparada, vida extraordinária. Eu vou orar e após a oração, os irmãos vão nos conduzir a um louvor a Deus. Feche os seus olhos, jovem, isso, feche os seus olhos, mas abra seu coração e diga: Deus, a minha mente é tua, a minha mente é tua, a minha mente é tua. Oh Deus, o Senhor já começou a tocar em corações e em mentalidade. Jesus já começa a renovar aqui. Tem jovens, pastor Jobert, que Deus vai dar uma guinada na vida dele, na mentalidade dele. Ele vai sentir uma paixão, um zelo, um amor pela palavra. Vai ser alguém tão usado por Deus na congregação aqui da Almadepresp. Deus vai levantar jovens pregadores, moças cheias do Espírito, médicos, advogados. Eu entro em ato profético nesta noite, na abertura da EBJ 2026 da Almadepresp, para dizer que Deus está jorrando o extraordinário agora. Senhor Jesus e Pai, vai limpar a mente, incutindo a cultura do céu, a graça do céu, a vida do céu, o cheiro de Cristo, a mente de Cristo. Sopra, Senhor, sopra, 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 enche, habilita, renova, revigora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a graça. Naragai redebasheia, Anaya novai redebashedei. Renova, Jesus, renova, renova essa moça, renova esse moço. Renova, Jesus, renova, renova, renova. Deixa Jesus tomar a sua mente. Você já aprendeu. A tua graça é o que me basta. Agora é hora de se sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. E me esquecer daquele que me
seu lado aí. E libere uma palavra de Cristo para ele, dizendo: prepara a sua mente, porque vem coisas grandes e extraordinárias de Deus. Ao nome de Jesus. Glória é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Quantos podem adorar a Jesus por essa primeira noite de bênçãos? A presença dele será conosco, continuará conosco. Fomos renovados, cheios, transformados, e ele continuará fazendo abundantemente na sua vida. É a primeira noite, mas o Senhor já fez grandes coisas em nosso meio. Queridos, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Aqui mesmo onde vocês estão, já estamos encerrando. Amanhã, 16 horas, temos muito mais. Temos louvor, palavra de Deus. Amanhã, pastor Rodrigo Ursino, pastor Jonas, pastor Fernando que está ali. Venha às 16 horas, teremos um coffee aqui para quem estiver aqui à tarde. E amanhã a previsão é encerrarmos às 20 horas, mas tudo está no controle do Espírito Santo, então chegue cedo. Vai lotar isso aqui amanhã à tarde. Quantos dizem amém? Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Jonas, que pregou a palavra de Deus hoje, continua conosco amanhã, e pela vida do pastor Welton, que trouxe essa palavra do céu? Vamos dizer amém? Vocês querem cantar um parabéns para ele? Aniversário amanhã do pastor Welton. Vocês querem parabenizar, orar pela vida do pastor Welton, desejando a ele muitos anos de vida? Vamos lá? Parabéns. Isso. Deus abençoe o pastor Welton. Felicidades. Uma salva de palmas, agradecendo a Deus pela vida do pastor Welton, muitos anos de vida. Vamos convidar aqui nosso pastor Carlos, para orar por nós e nos dar a bênção apostólica. Lá na frente, irmãos, temos os livros do pastor Welton, do pastor Jonas. Passe e abençoe. Faça um esforço amanhã de trazer um amigo, de trazer alguém para ouvir a palavra de Deus. Venha, Deus tem vitória para a sua vida em nome de Jesus. Obrigado. Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos crescer um pouco mais e aprendermos a tua palavra.
Guarda a nossa mente, o nosso coração. Leva cada um dos jovens em paz aos seus lares, Pai. E que possamos a cada dia estarmos firmes no propósito de Te adorar e Te bendizer em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Se você pode, diga com força. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.